aqui com mais uma maquiagem bem simples e fácil de fazer. Praticamente eu usei só essa paletinha aqui da Luisance pra fazer contorno, iluminação e também os olhos, né, a sombra dos olhos. Eu usei alguns detalhezinhos como o pigmento da Candice Berenice, delineador, enfim. Mas, basicamente, eu usei só essa paleta pra estar produzindo a minha pele e o meu olho. Então, é uma maquiagem bem simples de fazer, que fica linda pro dia a dia, fica super discreta, apesar de ter um brilho, né, um pigmento. E também é super simples de fazer com poucos produtos. Eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra poder receber todas as notificações dos vídeos que eu postar por aqui. E é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem. Confira o passo a passo aí. Eu começo aplicando um primer, esse é da My Tears. Eu usei o pincel do kit It's Mine e ambos são dos sites do AliExpress. Eu confesso que hoje em dia eu gosto mais de aplicar esse tipo de primer com as minhas próprias mãos, porque acho que fica melhor. A base escolhida foi essa queridinha da Vult, que é a base HD. Eu apliquei com o pincel F80 da Sigma, espalhando e fazendo movimentos circulares para poder polir a base por todo o meu rosto. O corretivo que eu utilizei foi o da Ruby Rose e eu também usei um pincel do AliExpress para poder aplicar. Eu apliquei nas olheiras e espalhei num formato meio de um triângulo invertido, sabe? Pra poder iluminar bem. Apesar que esse corretivo, ele é bem no tom da minha pele, né? Ele não é um tom muito mais claro. Então o efeito da iluminação não foi tão grande assim. Mas pelo menos fez a correção, né? Agora, com o destaque desse tutorial, que é essa paleta de pós da Luisance, eu começo aplicando o tom mais claro da paleta com um pincel também do AliExpress. Aliás, gente, a maioria dos meus pincéis que eu utilizar, principalmente nesse tutorial, vai ser do Ali. Quando for algum diferente, eu aviso antes, tá? Mas se eu não avisar, você já sabe que é do AliExpress. Eu acabo utilizando esse tom mais clarinho para poder selar o corretivo. Daí eu venho com outro pincel, só que agora de pó, e eu aplico esse tom abaixo, que é um tom mais próximo da minha pele, para selar toda a base, né? Eu aplico por todo o meu rosto. Com um pincel chanfrado da Macrylan, eu misturo dois tons de pós mais escuros, um de tom quente e outro de tom frio, para fazer o contorno nas maçãs do rosto, na testa e também no nariz. Só que no nariz eu utilizei outro pincel, um de esfumar, que é da marca The Beauty Box. Gente, cada formato de rosto vai ter um tipo específico de contorno, não é igual para todo mundo. Então, quando vocês verem algum tutorial, vocês têm que ter em mente que aquilo que ela tá fazendo no rosto, o que eu tô fazendo no meu rosto, não vai ser igual no seu. Então, vocês têm que ter em mente o quê? Que aquilo que você quer disfarçar, esconder no seu rosto, você vai fazer o quê? Vai contornar com um tom mais escuro. E aquilo que você quer ressaltar, evidenciar, mostrar para as pessoas, você vai iluminar com um tom mais claro. Seja corretivo ou pó. Beleza? Com outro pincel chanfrado, eu aplico esse bronzer da paleta, que ele é meio cintilante, como blush. E depois eu venho aplicando o iluminador dessa paleta, que ele é um tom lindo de dourado, bem discreto, assim, mas ele brilha muito. Com essa paleta de sombras do AliExpress e esse tom de marrom acinzentado, eu faço a correção da minha sobrancelha. A minha dica nessa hora é você, com a escovinha, pentear os seus cílios para baixo, daí você consegue ver exatamente onde você tem que preencher com a sombra. E depois você coloca os cílios todos para cima e faz a mesma coisa na parte de baixo. Daí você vem com a escovinha, esfuma tudo e tá pronto. Com esse lápis da Vult, que ele é o Perfect Up, eu ilumino abaixo da sobrancelha. Depois eu venho com um pincel de esfumar e esse pó bege meio rosadinho, primeiro dessa fileira aí da paleta, eu selo o lápis que eu acabei de aplicar. Depois eu venho com outro pincelzinho de esfumar e aquele primeiro tom que eu usei pro contorno, um tom mais quente, e eu venho com ele em forma de sombra e esfumo todo o meu côncavo, com movimentos circulares, de vai e vem.
Eu dei um zoom para que vocês pudessem enxergar melhor o que eu estava fazendo, mas basicamente é esfumar, esfumar, esfumar. Agora com pó de tom mais frio, eu marco mais o côncavo nessa parte mais externa do olho, sabe? Para dar uma profundidade maior no olhar. Agora com um pincel bem pequenininho de esfumar, eu aplico o pó de tom quente esfumando rente à linha d'água. Eu optei por não aplicar o lápis, né? Eu só criei a profundidade mesmo com a sombra, porque eu quis esse efeito mais clean na maquiagem. Eu apliquei o iluminador da paleta por toda a minha pálpebra móvel, para poder ser a base para o pigmento que a gente vai pôr logo em seguida. Daí eu volto com o lápis da Vult e aplico agora ele dentro da linha d'água. Aplico esse fixador de glitter da Dylo para grudar, né, o pigmento que eu resolvi aplicar. O pigmento que eu utilizei foi o Nude da Candice Berenice. Ele tem um lindo tom de dourado e ele fica um brilho muito bonito e discreto ao mesmo tempo. Volto com o pincel de esfumar e o tom que eu havia usado como blush e faço o degradê no canto externo entre o pigmento e a sombra de tom frio que eu havia aplicado anteriormente. Novamente com o iluminador e um pincel de detalhe, eu ilumino o cantinho da lágrima. Não faça isso se você tiver os olhos afastados um do outro. Essa região mais clara, ela aumenta ainda mais a distância. Agora, se você tem um olho muito próximo, abuse desse truque. Com o pincel chanfrado e delineado da MAC, eu faço o delineado gatinho. Muitas camadas de máscara de cílios, essa é da Eudora Soul, a Turbo 5.0. Eu amo muito essa máscara, como eu já disse em outros vídeos, ela deixa os meus cílios bem separados e alongados. Eu aplico tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. O batom é uma misturinha da cor Kinda Sexy da MAC e o batom metálico da Dylos, na cor 122. E essa foi a make de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque você me ajuda bastante. E de compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Até mais, beijos!